Om Janani Sarada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayo Smrita Pranamami Muhu. Ter-me refugiado nos pés de lótus da Santa Mãe Sri Sarada Devi e de Sri Ramakrishna, o professor universal. Eu me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, mais um daqueles vídeos em que interajo com vocês. As pessoas que acompanham essas postagens que eu faço trazem questões. Essas questões então são formuladas aqui nesse formato, no qual eu respondo as questões, os temas são desenvolvidos. E assim nós vamos fluindo numa grande variedade de assuntos, todos eles evidentemente, né, amalgamados nesse tema fundamental da espiritualidade, das orientações de Sri Ramakrishna e de tudo que costumeiramente conversamos aqui. Tá bom? Então vamos lá. Primeira questão de hoje. O elemento mais constante no Evangelho é Jesus curando pessoas de muitas maneiras. Não é então Karma Yoga o tipo predominante de yoga retirado do Evangelho? Desta maneira, não é mais compatível com o que o Evangelho traz que as igrejas cristãs fossem mais como obras sociais do que lugares de culto ritual? No comparativo, vejo pessoas como Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce mais próximas da descrição de Jesus do Evangelho do que santos como Padre Pio de Pietrelcina, Teresa de Ávila e João da Cruz. Esses se parecem mais com Sri Ramakrishna para mim, pois enfatizam a devoção e o êxtase por Deus. Como você vê esta minha leitura? Bom, muito interessante. Primeiramente, muito legal essa sua análise e abordagem, mas eu posso ter aqui outras nuances de compreensão, porque eu também sou um leitor ávido do Evangelho. Durante boa parte da minha vida, o Evangelho foi, sem dúvida nenhuma, a literatura espiritual mais observada, lida, e sempre será para mim uma referência maravilhosa. Quando aceitei Sri Ramakrishna como este ideal espiritual escolhido, os ensinos e vida de Sri Ramakrishna passaram pelo crivo do Evangelho. Como eram totalmente compatíveis com o Evangelho, eu pude aceitá-lo. Para você ver, então, como é que é o parâmetro do Evangelho para mim. E eu posso dizer, com concreta, né, convicção, de que o Evangelho é uma coisa íntima para mim. Então eu li os 4 Evangelhos canônicos mais de uma vez, de modo completo. Fiz estudos sobre isso. E também o Evangelho de Tomé, que não é um evangelho da linha canônica, mas é um evangelho muito provavelmente da mesma fonte, retirado os ditos sapiensais do Senhor Jesus, que ornaram a presença desses ditos sapiensais nos evangelhos canônicos. Então, é muito caro para mim esse conteúdo, e meditar sobre ele, para mim, é muito importante, muito interessante. Então, eu agradeço muito por essa questão. Mas o que acontece? Esta amiga diz aqui, no Evangelho, predominante é Jesus curando pessoas. Eu posso ter uma outra abordagem. Jesus está se apresentando às pessoas no Evangelho a partir do início da sua vida pública. E o início da sua vida pública aqui é contido nos Evangelhos de Marcos, os Evangelhos de João, que não vão tratar da natividade do Senhor Jesus, nem da sua saída de Belém e coisas assim, primeira ida ao templo, essas coisas que estão consideradas nos Evangelhos de Lucas e Mateus. Que na verdade também descrevem isso, mas não vão aumentar mais a questão de o que Jesus fez. São coisas a respeito do seu nascimento, não é? A vida pública de Jesus, o Jesus que conhecemos nos evangelhos, está presente a partir do evento do batismo no Jordão. Quando João Batista está fazendo, né, realizando aquele ato de provocação, dizendo que o povo eleito de Deus precisa se arrepender e precisa se purificar através do batismo do arrependimento. E aquilo era uma provocação porque
os eruditos estavam dizendo: nós somos puros, nós não precisamos. Os sacrifícios no templo, sim, são expiações, mas outra coisa qualquer, não, nós somos já eleitos. E João Batista dizia: Deus faz até das pedras filhos de Abraão, se ele quiser. Então, sim, todos precisam se arrepender constantemente. E Jesus, então, vai apoiar aquela postura e vai ele mesmo comparecer, não é? Então, João Batista se surpreende e diz: mas você deveria me batizar, você é sem pecado. O que você está fazendo aqui? E Jesus diz: para que se cumpra a lei. E aqui, muitos compreendem, né? Jesus está buscando a sua iniciação, digamos assim, com João Batista. É por isso que muitas pessoas de tradição védica consideram aqui a relação entre Jesus e João Batista como o rito de passagem dos avataras que recebem também um guru. Um pouco complicado, sim, dizer que João Batista era um guru de Jesus, mas o fato é de que Jesus se submeteu à sua autoridade espiritual ali e disse: sim, eu estou aqui me colocando como um apoiador dessa ideia de que o arrependimento é caminho para Deus. E o que acontece depois? Jesus parte para o deserto, para uma jornada cética, para se purificar e se fortalecer. Nisso tudo está dando para nós testemunho. Buscar, não é? Se submeter a um santo, não é? Sadhu Sangha aqui, de Jesus com João Batista. Não é? Sadhu Seva também o serviu. E luta espiritual, ascese, esforço. Não é? Muitos podem dizer: Jesus não tinha do que se purificar, não tinha porquê, mas ele está nos dando um testemunho de que mesmo esta grande personalidade espiritual imensa buscou, né, um caminho ascético. Então, o que dirá de nós, né? Pessoas nada poderosas. Será que nós não devemos considerar a possibilidade de que de tempos em tempos devemos nos recolher, devemos jejuar, devemos nos esforçar, devemos separar-nos do constante? Então, Sri Ramakrishna dizia, né? O leite se mistura com a água. Faça o leite se transformar em manteiga para que a manteiga, né, flutue em cima da água. Ou seja, a mente precisa ser solidificada em devoção para que ela não se misture com a água do mundanismo. Jesus está nos mostrando isso na prática concreta do seu período de jejum. Então o que acontece? Ele vai até a cidade, aos grandes centros, e busca ele pessoas que ele diz: vocês vão ser meus alunos. Os discípulos de Jesus, que estão no seu primeiro grupo, a maioria deles entre os pescadores. Depois vai ter um cobrador de impostos, não é? E depois nós vamos ver que se aproxima alguém, o tal discípulo amado, que muito provavelmente é um membro do Sinédrio, um erudito. Muitas mulheres estão em volta, muitas mulheres são próximas e são evidentemente discípulos de Jesus, mas não estão contados entre esses. Existe um grupo, um círculo interno, e existem aqueles mais em volta. Um grande número de pessoas segue Jesus e ele é um professor espiritual. Qual é o seu trabalho? Falar a respeito de Deus, que ele apresenta como Pai. Pai Celeste. Não como o Iavé poderoso, que não podemos falar o nome, o Senhor dos Exércitos, temível, não. Abá, o Paizinho, qual ele conhece, muito querido, muito terno, muito próximo, e é o Pai de todos. E ele fala deste Deus e fala como nós nos aproximamos dele. Nos tornamos mendigos de espírito. Choramos, ansiamos por ele. Não é? Nos tornamos mansos. Ainda assim, temos comprometimento com o mundo, temos fome e sede de justiça. Temos misericórdia para com todos. Não é? Esses atos purificam a nossa mente e a gente consegue ver Deus. E quando Deus aparece para nós, nós nos tornamos purificados e somos vistos pelo mundo como filhos de Deus. O que vocês estão vendo que eu estou escrevendo aqui são as bem-aventuranças. É isso que ele ensina. É isso que ele se dedica a falar. Então ele diz: a religião dos nossos pais está corrompida por muita formalidade, por muita dureza do coração. As pessoas estão sendo incapazes de
purificar as suas mentes para poder ver Deus. O seu coração não está cheio de amor terno por um Deus que é Pai. Eles estão cheios de compromissos com um Deus que é um grande rei distante. É isso que ele ensina. E nisso ele é antagonizado pelos professores da religião oficial, pelos sacerdotes, pelo comércio de produtos para se fazer as expiações. Não é? Essa é a sua mensagem. E ele se retira muitas vezes com seus alunos, com seus discípulos, para lugares isolados, para que eles possam orar profundamente em Deus no coração. Ensina eles a orar. Não nas sinagogas, não em público, não fazendo um espetáculo da fé, mas internamente, falando com o Pai amado. Para que eles tenham amor por Deus. Para que eles chorem, porque serão consolados pela presença de Deus. Quando acontece isso, Jesus já era conhecido, porque quando ele estava no meio das pessoas, ele manifestava a sua graça. E nisso irradiava o seu poder divino. E nisso, muitas vezes, curava pessoas. O que acabou acontecendo? Começou a se espalhar a ideia de que Jesus era uma fonte de graças. Então, ele estava lá retirado com seus discípulos, ensinando a eles sobre o amor do Pai Celeste. O verdadeiro sentido da religião é amar a Deus. Era isso que ele estava ensinando para eles. E aí as multidões de estrupiados, de cegos, de coxos, de surdos, de pessoas com doenças de pele, doenças da mente, com pobres, todos vinham até Jesus e falavam: nos cure. Minha filha está doente, meu filho vai morrer, meu pai está doente. Tal pessoa tem demônios, é louca. Eu tenho um sangramento que não para. E Jesus, então, que estava retirado para falar apenas de Deus, se compadecia daqueles, ficava com pena deles e falava: tá bom. Se vocês têm fé, vocês serão curados. E através da fé deles, ele despejava o seu poder, sempre irradiador, que pegava as pessoas que tinham fé. Porque Jesus é Deus encarnado. Ele é um avatar, ele é Deus feito homem. Então ele caminha transbordando graça. E aqueles que têm fé nele recebem a sua graça. Muito bem. Então essa amiga diz aqui, no evangelho que mais tem ele curando pessoas. Tem isso, mas como ele está curando as pessoas? As pessoas vão até ele e ele sai da sua oração. Ele sai daquilo que ele mais gosta de fazer, que é falar de Deus. Ensinar sobre Deus, sobre o Pai. E ele cura as pessoas por pena, por misericórdia. Ele viu um trajeto fúnebre. Olhou lá e viu que era o filho de uma viúva. A mulher era viúva e tinha perdido o filho. Ele ficou muito compadecido daquela mulher. Ele trouxe a vida de volta, o filho da viúva de Naim. Eu pergunto para vocês, o filho da viúva de Naim morreu depois? Sim. A viúva de Naim morreu depois? Sim. Então qual foi o sentido daquele milagre? Compaixão. Apenas e tão somente porque ele sentiu dó daquele sofrimento. A mulher de sangramento. Quantas pessoas com doenças terríveis tinham naquele espaço do mundo, em outras partes do mundo, que não foram curadas? Por que só aquela? Porque ele teve contato com ela, ele teve misericórdia e fez o que ele podia. Assim como você, minha querida irmã, meu querido irmão, estão caminhando pela rua. Alguém chega para você e diz assim: poxa, irmão, poxa, irmã, me dá uma comida, eu estou morrendo de fome. Você vai, entra num restaurante e pede: me vê uma quentinha. Quanto é? R$ 25. Tá bom, me dá. Entrega para aquela pessoa e fala: aqui, irmão, toma. De noite você vai conseguir dar quentinha para ele? Não, você não vai encontrá-lo. Ontem você deu? Não. Amanhã e depois? Não. Mas naquele momento você faz o que você pode. Isso é misericórdia. Você não está fazendo para resolver todos os problemas da humanidade. Você está fazendo só por misericórdia. Assim Jesus agiu. Mas o seu caminho, o seu ensinamento é amar a Deus como o seu babá, o seu paizinho. Esse é o seu ensinamento. Os milagres, as curas são misericórdia que ele fez atendendo as pessoas que vinham até ele. Então, se as igrejas cristãs parecessem mais com o evangelho, elas viveriam sempre em oração. E quando as pessoas viessem até elas para buscar comida, remédio, elas dariam dentro das suas possibilidades.
Mas o que elas se dedicariam mesmo era falar do Pai, ensinar as pessoas a chorar, ter anseio por Deus, serem mansos, mendigos de espírito, pobres de posses do mundo, querer eleger um presidente, querer mudar o mundo, querer reformar as coisas. Não! É ser desapegado de todas as posses, chorar, ser manso, não ferir ninguém, ainda assim ter fome e sede de justiça, então ajudar quem você pode. Ser misericordioso para com todos, e nisso seu coração se tornará uma morada de Deus. Esse seria a prática. Os rituais, as obras sociais, a politização, o fanatismo tanto dos politizados quanto dos ritualistas, é um distanciamento dessa pureza de Jesus, que é um amante de Deus. É isso que ele veio ensinar, ele encarnou. Sri Ramakrishna dizia, o Senhor Jesus é a encarnação do amor. Não é a encarnação do amor a Deus. Entendeu? Então essa amiga diz aqui, Teresa de Ávila, João da Cruz, o Padre Pio, eles são distantes do Evangelho porque eles eram estáticos, mais parecidos com o Sri Ramakrishna. De fato, muitos dos êxtases dos santos estáticos, os grandes místicos católicos, parecem muito com o Sri Ramakrishna, que teve essa fase da vida dele, a qual ele chorava, ansiava por Deus e tudo mais, manifestava, né, esse fervor da devoção. É verdade, está mais próximo de Sri Ramakrishna nesse sentido. Mas está próximo também do Senhor Jesus na sua completa entrega. Ele, o Filho do Homem, não tinha onde repousar a cabeça. Então a ideia que temos de Jesus como grande reformador social é por causa de uma leitura enviesada do Evangelho. Quem lê o Evangelho continuamente vai ver, ele está sempre recolhido para orar. Aí chega a multidão, ele tem misericórdia deles e os cura. Então, se os cristãos fossem assim, estariam sempre voltados para orar, e quando viesse alguém pedindo ajuda, eles ajudariam com o que tivesse. Jesus tinha tudo porque ele é Deus. Ok? Nós não somos Deus, mas nós temos alguma coisa. Não é verdade? Então é isso. Essa é assim, é uma questão, né, que a gente pode entender como não é incompreensível que as pessoas compreendam a misericórdia com o próprio ensinamento de Jesus. Mas se você quiser saber exatamente qual era o âmago da sua mensagem, amar a Deus acima de todas as coisas. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Outra questão. Uma imagem famosa da iconografia de Krishna é o relacionamento de Krishna com mulheres, que são como suas namoradas. Isso não leva à noção de uma relação erotizada com o divino? Pois se os devotos devem ver aquelas vaqueiras de Krishna como modelos, e elas eram namoradas de Krishna, isso não leva a uma idealização erótica da comunhão? Enquanto os devotos homens. Okay. Uma questão justa, mas muito mal compreendida aqui. Demonstra, né, uma grande dificuldade de compreensão. Que não é apenas deste amigo. É uma exposição de dificuldades históricas. Nós temos na descrição dos passatempos transcendentais de Sri Krishna, não é? Que viveu numa família que não era dele, porque ele estava fugindo da perseguição de um rei, não é? Então ele viveu num lugarejo na qual ele tinha uma vida muito livre, uma vida rural, uma vida campestre, com meninos e meninas como ele, entre vacas e campos, não é? Os vaqueirinhos e vaqueirinhas de Virindavan, de Vraja, esse lugar a qual ele vivia sua infância e adolescência. Então são descritos muitos eventos. Krishna brincando com esses meninos e meninas, junto com as vacas, fazendo lanches, brincadeiras, travessuras. Ao contrário, por exemplo, da existência do Senhor Jesus, que não temos registros assim canônicos sobre a sua infância, a respeito da vida de Sri Krishna é o que mais temos. São registros maravilhosos e muito coloridos sobre a sua existência como uma criança levada, travessa, muita inteligência, amado por todos e cheio de poderes divinos, manifestados no seu combate a demônios.
que apareciam ali para atordoá-lo e atordoar os seus amigos e parentes adotados. Então ele convivia com seu irmão Balarama, que, dentro da perspectiva de muitos devotos, é uma expansão do seu poder. E ele estava com esses tantos vaqueirinhos e vaqueirinhas de Vrindavan. Então o que nós temos? Nós temos que essas pessoas, quando Krishna então se torna adulto, então ele, né, acaba-se aquela perseguição, ele mata o seu inimigo, e ele vai então reinar em uma outra cidade. Então acontece que aquele povo, aquelas pessoas ficaram lá, não foram com ele. E Krishna então deixa aquelas pessoas que eram seus amigos, os seus devotos, porque viam nele uma criancinha divina e seu amigo, ao mesmo tempo. Então, aquelas meninas que depois se tornaram adultas, vivem numa constante memória do seu amado Krishna. Não é? Palavra que significa oculto e palavra que significa também de tez negra, de tez escura, como uma nuvem de chuva. Não é? Então o que acontece? O fervor dessas moças e desses moços e dessas pessoas por Krishna era o constante pensamento e memória dele e desejo para que ele fosse sempre feliz. Não é? Sem a esperança de ter mais com ele qualquer tipo de relação. Esta manifestação de amor rendido, fervoroso por Krishna, é o que é identificado como o êxtase máximo, o Prema Bhakti, a devoção suprema e pura dos devotos de Deus. Então, como isso aparece? Aparece na forma dessas moças que são completamente entregues a Krishna. E elas estão em volta dele com muito amor e com muito desejo dele. Na arte, isso foi desenhado muitas vezes como uma relação erótica, como uma relação sexual, como uma relação de namorados e namoradas. No Krishna, com muitas namoradas, muitas mulheres, parece para todos nós uma coisa, né, muito distante de qualquer ideia piedosa, sacramental e devocional. E isso foi muito explorado, inclusive, por missionários cristãos que na Índia faziam uma deformação disso, apontando, olha, esse é o Deus de vocês? Esse sátiro? Então, as histórias dos passatempos transcendentais de Krishna na sua infância e adolescência, com essas personalidades, pareceram sempre muito negativamente desenhadas. Então, Krishna, por exemplo, brincando criança, roubava as manteigas da casa da sua mãe para comer. O ladrão de manteiga. Então, ele é um ladrão. Krishna, então, as meninas estavam na lagoa, no rio, tomando banho, ele foi lá e pegou todas as roupas dela e guardou em cima da árvore para que elas tivessem que sair sem roupa para pegar roupa com ele. Ah, ele é um abusador das mulheres. Não é? Essa vai ser a perspectiva. Nós vamos entender aqui, né, que a relação de Krishna com a sua mãe adotiva, Yashoda, sempre muito ilustrada nas relações pessoais e comuns que nós vemos entre mães e filhos, né? Filho fazendo travessura. Krishna coloca uma coisa na boca, ela acha que é uma terra, é uma pedra, é um inseto. Ela vai abrir a boca dele e diz, não tem nada não, mãe. Ela vai, quero ver. E abre a boca dele e na boca dele ela vê todo o cosmos. Começa com uma história de uma mãe e um filho tão comum, termina com uma história completamente incomum, né? Os castigos que ela tenta castigar Krishna para botar ele na ordem, e ele escapa dela sempre miraculosamente, mas ele a permite então que ela o submeta e o castigue. Por quê? Porque ela é sua devota e o Senhor está preso aos seus devotos. Então, as roupas das meninas, quem são essas meninas? São meninas, e ele é um garotinho azul com uma pena em cima de uma árvore, ou ele é Deus, o profundo, oculto, chama esse negrume do inconcebível, e elas não são meninas e mulheres, elas são almas que estão se desnudando das suas coberturas de orgulho, das suas coberturas de medo, das suas coberturas de incompreensão e se mostrando desnudas diante de Deus.
Então, é claro que a leitura sobre isso é uma leitura que você pode ter do ponto de vista luminoso, ou você pode ter do ponto de vista completamente retirado da profundidade desse conteúdo, o que torna um tanto quanto ridículo, porque as pessoas que fazem isso geralmente acham que essas histórias nem mesmo existiram. Então, assim, se elas existem como mito, o fundo do mito é essa luminosa orientação. Não é a coisa sátira. Então, o que nós estamos querendo aqui, contemplando essas histórias? Sri Ramakrishna ensinava isso. Vá ao âmago espiritual dessas histórias. Saboreie o amor que está por detrás disso tudo e você vai ver o quanto isso é poderoso. Então, as gopis de Vrindavan, elas não são mulheres que desejam um homem Krishna. Elas são as almas que desejam Deus. Desejam sexualmente Deus. Se trata aqui de penetração, você acha que é isso? Você acha que é isso? Você acha que é essa coisa biológica? É essa coisa hormonal? Será que é sobre macho e fêmea aqui? Não, não é isso. Num sentido espiritual profundo, nós temos o masculino e o feminino se casando. É por isso que Radha, uma das gopis, que não era uma das rainhas de Krishna, que era uma dessas meninas a qual Krishna se casou de brincadeira com todas elas, simbolizando justamente isso, né? Então temos a rasa de Krishna e das gopis. Krishna dança com todas. Krishna está com Radha, as gopis sentem inveja de Radha, e Krishna então se multiplica para dançar com todas as gopis, cada uma delas tendo um Krishna só para elas. O que isso significa? A nossa alma tem um relacionamento pessoal com Deus. E namorada eterna de Krishna, morada eterna de Deus, existem outras rasas, outros relacionamentos. Existem as gopis dançando com Krishna, existem os vaqueirinhos brincando com Krishna, subindo em árvores, nadando no rio, divertindo-se, as vacas, a mãe submetendo Krishna sob o seu amor, o irmão, os amigos, as namoradas, não é? O professor espiritual. Todas as relações que nós podemos ter com Deus são contempladas através desta transcendental relação com o Bhagavan, o Senhor transcendente. Então é isso, não é, que nós devemos considerar. Então, por exemplo, né, no cristianismo nós temos a questão também das santas que se relacionaram com Cristo assim, como meu esposo divino. Eu lembro que nos tempos da Igreja Ortodoxa tinha um hino, já falei sobre isso, né? Um hino que era sobre o Dulcíssimo Senhor Jesus. E no final se falava lá, meu esposo. Eu, de mentalidade machista, de mentalidade, né, tacanha, ficava com vergonha de ler aquilo. Como assim, meu esposo? Não se tratava disso, né? Se tratava de uma relação espiritual da sua alma com Deus. Né? Então as santas, por exemplo, as freiras que se casam com Jesus, colocam uma aliança. Você acha que isso é carnalidade? Se é carnalidade para alguns, para algumas, isso é uma deformação do conceito. O conceito não é esse. Né? Então os devotos homens devem se inspirar nas gopis, sim. Claro, porque é uma relação de profundo amor. Né? Existe uma história engraçada que é assim, Krishna está sofrendo uma dor de cabeça. Não, na verdade é assim. Eu ouvi de uma monja da Ordem de São Ramakrishna, que contou muito lindamente essa história sobre a devoção. Ela falava, né, que as rainhas de Krishna ficavam com ciúmes de Krishna porque ele falava muito das gopis, dessas meninas, né, da sua infância e adolescência, e sobretudo de Radha. Dizia, você fala sempre de Radha, poxa. Então, Krishna disse, é porque Radha e as gopis têm um amor que vocês não têm. E as rainhas diziam, como assim? Nós te amamos profundamente, mais do que tudo. E Krishna disse, tá bom, eu não vou discutir. E aí no dia seguinte ele estava com uma dor de cabeça terrível. Krishna, com uma dor de cabeça terrível. E aí ninguém sabia o que fazer, e Krishna disse, procure as gopis. Elas vão ter o que fazer. Diga para elas, não é? Que a minha dor de cabeça terrível, a minha enxaqueca, só será curada pela poeira dos pés delas. Tragam para cá esse pó e passe na minha testa que vai curar. Eu preciso disso. Então os emissários de Krishna, o rei de Dwarka, foram até a aldeia das gopis de Radha e procuraram lá elas, e elas viram que eram os emissários de Krishna e falaram, como está o nosso Krishna? Como ele está bem, o que podemos fazer por ele?
E então os emissários falaram: Krishna está com dor de cabeça. E a única coisa que pode curar a sua dor de cabeça é a poeira dos pés de vocês, gopis. E isso significa dizer que elas são devotas. E a poeira dos pés dos devotos é um poderoso bálsamo. Só que nenhum devoto verdadeiro quer se considerar devoto, acha isso muito alto, acha isso muito exaltado, tem vergonha de se ver assim. E sabe que uma pessoa que se diz devoto sem ser está condenado para o inferno. Então, como elas eram muito humildes, embora amassem completamente a Cristo, a Deus, elas não se viam como devotas. Você está falando, não. Poderiam falar, né? Não. Não posso, porque senão eu vou para o inferno. Acontece então que, antes disso, veja, a poeira dos pés dos devotos curaria a dor de cabeça de Krishna. E as rainhas de Krishna, por não se reconhecerem assim também, né? Como devotos, não. É muito alto. Não quiseram arriscar. Mas as gopis que não se viam como tão altas assim falaram: nós vamos para o inferno. Mas é para curar uma enxaqueca de Cristo. Então nós estamos dispostas para o inferno. Então leve para ele a poeira dos nossos pés, embora nós não sejamos devotos, estejamos nos condenando ao inferno. Mas a poeira dos nossos pés vai curar a dor de cabeça de Cristo. Então o inferno é um lugar para nós agradável, porque sabemos que foi para a cura da dor de cabeça do nosso Senhor. Então, as rainhas de Krishna souberam que o amor das gopis era supremo. Não é bonito? Não é? Aí alguém vai entrar aqui e vai falar assim: ah, mas veja bem, cientificamente não é comprovado que a poeira dos pés. Ah, putz, grila, né? Esse que é o problema. Muito bem. Uma outra questão. Um amigo perguntou: no âmbito da teologia cristã, é muito conhecida a controvérsia entre determinismo e livre-arbítrio, que foi marcada, sobretudo, pela polêmica entre Santo Agostinho e Pelágio, autor de uma heresia chamada pelagianismo. Pelo que vi em um vídeo seu, Sri Ramakrishna não crê no livre-arbítrio, mas prega a necessidade da busca por Deus. Ele então estaria mais para o lado da controvérsia. Qual o lado da controvérsia? Para o pelagianismo ou o pecado ancestral de Agostinho? Bom, o pelagianismo, uma dita heresia cristã, era a consideração de que o homem não se faz pecador pela herança de Adão. Esse é o cerne, né, da teologia cristã, é que todos nós morremos, somos seres mortais e vivemos num mundo de sofrimentos, porque Adão, o primeiro homem, caiu. E nós somos herdeiros de Adão, então nós recebemos a herança da morte. Jesus, então, vem, ele toma a nossa humanidade, mas ele é puro, porque ele não é um herdeiro de Adão. Ele é Deus que se faz homem. Então ele dá a nós a possibilidade de uma nova herança. Se nós nos unirmos a ele, aceitarmos o seu jugo, então nós podemos então sermos salvos pelo seu sacrifício, porque ele é um humano puro, que foi colocado em holocausto como uma ovelha pura diante do altar de Deus. Então nós não temos como nos livrar do nosso pecado. Nós somos sempre pecadores. A concupiscência é a tendência nossa ao pecado. O que nós podemos fazer é nos render a Cristo e sermos salvos por Ele, não pelos nossos méritos, mas pelo seu sacrifício redentor. Essa é a teologia cristã. Então Pelágio dizia: não, nós não somos herdeiros desse tal pecado da concupiscência. Nós somos livres para escolher entre dois modelos: Adão, que errou, e Jesus, que não errou. E nisso, se nós nos identificarmos com Jesus através de um comportamento de imitação dele, nós nos tornamos puros e imaculados, sem pecado, somos salvos pela cópia do seu exemplo. Não pelo seu sacrifício, não porque nós sejamos eternamente pecadores. Santo Agostinho, bispo de Hipona, uma província da África, dizia: isso é herético, isso é um erro,
Porque nós não temos como ter essa capacidade de imitar Cristo. Nós, evidentemente, seguimos Cristo, mas sempre de modo pecaminoso. É Ele que nos salva pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Então nós somos pecadores por natureza. Ainda que Cristo tenha assumido a natureza humana, nós não passamos a ser herdeiros naturais da condição de Cristo. Mas nós artificialmente podemos nos beneficiar do seu sacrifício. Porque feito o homem, tornou-se obediente plenamente, porque era Deus e homem. Nós não podemos ser plenamente obedientes como Cristo, porque nós temos a herança do pecado. Então, essas perspectivas, né? Depois, né, outros desenvolvimentos vieram, né? Na Igreja Ortodoxa, por exemplo, se desenvolveu com São João Cassiano uma perspectiva híbrida disso, dizendo a sinergia. Nós verdadeiramente somos herdeiros do pecado de Adão. Mas se nós nos unimos a Cristo, nós sinergeticamente estamos, então, unidos à sua natureza. Isso foi considerado pela teologia latina como um semi-pelagianismo, ou seja, é mais ou menos Pelágio isso aqui. A Igreja Ortodoxa não considera assim, considera São João Cassiano como um orientador do ensino da teoses. Você pode se deificar na medida que você se una a Deus através de Cristo, Deus. O que Sri Ramakrishna ensina? Sri Ramakrishna ensina que nós, almas eternas, somos condicionados a viver aqui, unidos a um corpo e uma mente, e nos enganamos achando que nós somos livres. E nisso nós estamos tão tomados de circunstâncias, né? de upadis e de tendências e de sanskaras, que nós temos muito pouca liberdade, né? Eu sou uma alma eterna e imortal. Nasci como Marcelo, no Brasil, no Rio de Janeiro, no final da década de 70, com os pais assim, assado, num determinado contexto social, econômico. Quantas liberdades eu tenho a respeito dessas coisas todas? Pouquíssimas. Muitas coisas foram condicionadas à minha vida. Eu fui submetido a elas e fui dando tratos à bola em relação a elas. Todos esses condicionamentos são para Sri Ramakrishna uma ideia de que a nossa ideia de liberdade, de livre-arbítrio, ela precisa ser considerada de um ponto de vista mais humilde. Ainda assim, Sri Ramakrishna ensinava, o anseio por Deus é uma inclinação. Então, nós podemos dizer aqui que existe aqui um meio do caminho. Não é? A vontade suprema de Deus é o que determina tudo. Mas nós podemos buscar Deus ou não buscar Deus. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, tão difícil de obter, não busca conhecer Deus nessa mesma vida. Então, buscar conhecer Deus é um anseio e é um ato de liberdade. É um ato de liberdade dentro de muitos condicionamentos. Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna se aproxima um pouco mais da ideia cristã ortodoxa da sinergia. Sem dúvida nenhuma. Mas o ensinamento de Sri Ramakrishna está enfatizando também o papel redentor de Deus na figura do Avatar. Não é? O Sri Ramakrishna ensina isso. O Avatar, ele limpa os pecados. O Avatar abre uma fenda na realidade. O Avatar carrega você pelo rio caudaloso da vida. Então, aqui é um pouco parecido, talvez mais com esse elemento da teologia cristã ortodoxa da sinergia. Não é? Não é nem tanto Santo Agostinho, nem é definitivamente Pelágio. É essa combinação. Muito bem. Outra questão. Muitas questões relacionadas ao cristianismo, evidentemente, porque, né, a esmagadora maioria das pessoas que assistem esses vídeos são de cultura cristã. Questão é: as igrejas cristãs são caminho de Bhakti Yoga? Esse amigo perguntava, sobretudo as igrejas antigas, né, que enfatizam muito a liturgia, os ritos, os sacramentos, menos as igrejas protestantes mais modernas, ou a igreja católica mais recentemente, né? Mas essa configuração das igrejas ortodoxas, igrejas orientais, a igreja católica pré-Vaticano II, muito voltada, né, para a questão devocional, elas são caminhos de Bhakti Yoga. Bom, no que diz respeito ao entendimento geral sobre Bhakti Yoga, ele é um caminho que enfatiza devoção ao Deus pessoal.
Quando vamos olhar para as igrejas, que nós vamos perceber que as igrejas antigas, as igrejas advindas de Nicéia, né, é que elas dão muita ênfase ao preceito. Você precisa estar na igreja. Fora da igreja não há salvação. Você precisa receber os sacramentos. Sem o batismo não tem salvação. Sem a comunhão não tem a salvação. Sem a confissão não tem a comunhão. Né? Crisma, né? Sacramento do matrimônio, né? Todos esses sacramentos, sacramento da ordem, você só tem a graça porque você tem a ordem da igreja, através de uma associação apostólica. Então, tudo está muito relacionado com isso. Preceitos. É necessário você estar dentro daquela configuração. E nisso você, a despeito dos seus pecados e falhas, você se coloca submisso à salvação de Deus através da igreja. Então, há uma ênfase muito grande da importância da igreja. Em todas as igrejas cristãs, isso é muito enfatizado. É claro que elas vão dizer, porque isso faz com que você demonstre e manifeste seu amor a Deus. Mas a ênfase fundamental é o preceito. E a ênfase fundamental são ações, são atividades. Você vai ter, evidentemente, a tendência, né, de certas escolas do protestantismo, a partir de Lutero, que vai dizer: não são as obras que salvam é a graça. Mas ainda assim, Lutero e todos os que depois dele vieram, seguindo esse pensamento, vão entender que existem certas coisas que você tem que fazer. Bhakti Yoga, sobretudo como ensina Sri Ramakrishna Paramahansa, não tem nada a ver com isso. Bhakti Yoga é amor a Deus. Você pensar em Deus, você falar de Deus, é você querer Deus, é você só ansiar por Deus, e você fazer todo o resto das coisas da sua vida que você tem que fazer, afinal de contas, né? Você está aqui, tem um corpo, tem que se alimentar, tem família, tem emprego, tem trabalho. Mas tudo que você quer mesmo é largar tudo isso e ficar apenas pensando no seu Senhor, repetindo o seu santo nome, ouvindo o sabor do seu santo nome e se deleitando com a memória de seus passatempos transcendentais e dizendo: ó Senhor, dei-me amor por ti. Isso é Bhakti Yoga. Então, assim, as igrejas cristãs, elas são mais Karma Yoga, no sentido que Sri Ramakrishna ensina, do que Bhakti. Porque elas estão ensinando muito sobre coisas que você precisa fazer. Coisas que você precisa fazer para você estar limpo, para você estar ok, para você estar de acordo, né? Para você ser salvo. Então, nesse sentido, se as igrejas cristãs enfatizassem muito as bem-aventuranças, e o seu ensino fosse fundamentalmente amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, mas se preocupam tanto com tanta coisa, né? Ah, a moralidade, a moral, os bons costumes, a caridade, os atos, a civilização cristã, a família, não é? A tradição, tanta coisa. Porque aí o aspecto bhakti, devoção, se torna muito suprimido. Não é? A religião é muito grande dentro do cristianismo. Amor a Deus fica um pouquinho atrás. Mas isso não é só com o cristianismo, isso é com qualquer grande religião de massa, né? Com o tempo, a religião se torna o coração da coisa e o amor a Deus se torna uma coisa dos místicos. Aí você vai ver assim, tem esses santos místicos aí. Santos místicos, todos deveriam ser místicos. Mas no cristianismo, por exemplo, você pode achar que uma pessoa... Eu conheço um sacerdote que pensa assim, você não precisa nem amar a Deus, basta simplesmente que você seja boa pessoa, que aí você está de acordo com Deus. Veja, é um profissional da religião. E ele pensa assim. Né? Provavelmente para ele, mais importantes são as ideias de Nietzsche do que as ideias, por exemplo, muito devocionais sobre lágrimas por Deus. Lágrimas por Deus para ele deve ser alguma afetação, deve ser algum problema da vista, ou algum problema de falta de psiquiatra, de psicólogo, de psicanálise. E provavelmente ele vai achar que isso é algum tipo de atordoamento sexual da pessoa. Nunca ele vai imaginar que isso é uma virtude. Né? Mas é uma pessoa profundamente engajada, seriamente, no seu caminho religioso. Então isso aqui não é Bhakti, isso é karma, isso é, né, às vezes jhana, mas... Então é muito por aí. No caminho dos místicos existe Bhakti. Nos místicos de todas as religiões. Fora isso, que você tem muito formalismo, muita lei, muita regra. Karma, ação. Né? Muito bem. Outra questão. Aqui mais a respeito da perspectiva das teologias védicas.
A tese do karma diz que são nossos desejos de mundo que nos fazem nascer novamente. Mas todos desejam sucesso, riqueza, beleza. Todos desejam ser reis. E como sabemos, poucos nascem com essas grandes conquistas. Como explicar a relação entre desejo e constituição das realidades? Ciri Saradev dizia, né? Até mesmo o desejo por um sorvete faz com que você nasça de novo. O que nos faz ver que é complicado. Às vezes eu digo, brincando isso pra minha esposa, né? Eu quero uma coisa qualquer, sei lá, uma maluquice qualquer. Digo pra ela assim, ó, vou ter que voltar ao mundo de novo só pra ter esse negócio aqui. Um cachorrinho, comprar uma raça de cachorro, um Basset Hound. Né? Fulano quer ter um Fusca. Oh, ele vive pensando no Fusca, então vai ter que nascer de novo pra ter um Fusca, pra ter um Basset Hound. Esse tipo de coisa. Eu estou falando brincando aqui, mas esse é o ensinamento mesmo de Ciri Saradev. Se você tem anseio por algo, a sua mente vai cobrar de você um corpo para você realizar aquilo. Aí este amigo diz, mas se é assim, então por que eu não desejo ser presidente do Brasil e vou nascer na próxima vida como presidente do Brasil? Porque não é tão simples assim. Os nossos desejos, a gente sabe disso no mundo, né? Eu quero ter uma lancha, mas eu não posso nem ter uma bicicleta. Eu quero muito, mas eu posso batalhar, trabalhar e tentar conseguir adquirir dinheiro para ter uma lancha? Posso. Às vezes eu não vou conseguir, mas eu vou querer muito. O que acontece? Como nós devemos pensar aqui numa continuidade de uma alma percorrendo a vida através de muitos personagens, nós devemos entender que o fulaninho que cria uma lancha numa vida, ele vai conseguir a lancha em 32 vidas depois. Só que é a mesma existência que consegue a lancha lá. Parece que ele não conseguiu naquela vida. Ah, viu, eu pensei em vão. Não. Só que vai chegar mais tarde um pouquinho. Tudo aquilo que nós ansiamos, nós vamos conseguir. Cedo ou tarde. Até mesmo conhecer Deus. Sri Ramakrishna dizia, a mãe não deixa ninguém com fome. Cedo ou tarde todos lancham. Pode ser no almoço, pode ser no lanche da tarde, pode ser na janta, pode ser na ceia. Em algum momento, a pessoa vai alcançar o que ela quer. Se ela quer muito Deus, também não é assim um estalo de dedos. Muitos nascimentos vêm para que você tenha um coração de um bhakta, né? Antes disso, você passa por muitas fases que você até... Ah, eu gostaria tanto de ser como esses devotos, mas não posso. Mas se você gosta tanto, pode ter certeza que você vai ter. Cedo ou tarde. Então, as circunstâncias da vida também são mescladas nessa grande complexidade, né? Você nasce com uma determinada condição social, com uma determinada saúde, com um determinado cérebro, com uma determinada capacidade de compreender as coisas, talentos, virtudes, defeitos, né? Às vezes você não nasce no nascimento humano, então você passa existências sem conseguir realizar aquilo, aí você volta, aí você tem elementos de outras existências que ajudam ou atrapalham. Mas o seu anseio por alguma coisa faz com que você continue nascendo. Quando você anseia por Deus, você vai ter nascimentos até um dia que você nasça completamente mendigo de espírito. E aí você vai chorar por Deus. Você vai ser manso, você vai ser misericordioso, você ainda assim vai ter fome e sede de justiça, e você vai ter o coração que será uma morada de Deus. Você verá Deus e será um filho de Deus. Bem-aventuranças do Senhor Jesus explicam aqui, não é? Com certeza o anseio é o que nos faz nascer. Isso não significa dizer que a gente vai sempre ter o que a gente quer no exato momento. Demora, não é? Muito bem. Se a reencarnação é uma verdade, por qual razão Jesus não ensinou sobre ela? Depende de como você compreende os ensinamentos do Senhor Jesus. Muitas pessoas vão compreender os ensinamentos do Senhor Jesus com chaves para o entendimento da reencarnação. Algumas pessoas compreendem que no seu diálogo com Nicodemos, quando o Senhor Jesus diz é necessário nascer do alto, e Nicodemos diz, como assim? Eu vou ter que novamente entrar no ventre da minha mãe? E Jesus diz, não, que é da carne é da carne, o que é do espírito, é preciso nascer do alto. Que muitas vezes é traduzido como nascer de novo, mas é nascer do alto. Aqui Jesus não está falando de reencarnação, está falando da necessidade da metanoia, transfiguração da consciência. É verdade. Contudo, em muitas outras passagens do Evangelho, parece que a reencarnação encaixa bem. Há passagens em que não, né? Por exemplo, alguém diz assim, Jesus negou a reencarnação. Quando aquele cego de nascença, os discípulos perguntaram,
Por qual razão ele nasceu assim? É pelo pecado de seus pais ou pelo pecado dele? Se era de nascença, é porque era de vidas anteriores, então o pecado. Então nós sabemos aqui que os discípulos conheciam a doutrina da reencarnação. Por quê? Como sabemos pela Kabbalah, os judeus acreditavam em uma forma muito diferente de muitas vidas. Jesus então diz, não é pelo pecado dos seus pais, nem é pelo pecado dele. É para que nele se manifeste a glória de Deus. E aí ele o cura. Aí as pessoas dizem, viu? Aquele que está comprovando que não existe reencarnação. Pode ser que não seja assim. A compreensão que eu tenho é, aquele fulaninho, o Zé das Couves ali, o fulano, o ciclano, o beltrano que estava ali cego, ele mesmo, a sua persona, o seu personagem, não fez nada para nascer cego. Agora, a alma imortal, que agora, naquele momento, é um fulaninho, tem uma trajetória que explica isso. Então aqui eu não vejo necessariamente uma negativa, se você tem esse contexto. Há outras passagens em que Jesus diz, por exemplo, aquele homem, né, o servo ingrato. O homem tinha uma dívida impagável com seu mestre, o mestre o perdoa. Esse mestre aqui é o reino dos céus, segundo Jesus, ok? E aí aquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável, ele é muito malvado com um amigo dele que deve uma ninharia. Ele manda o cara para a prisão. Então os amigos daquele sujeito que foi para a prisão vão lá reclamar com o mestre e dizem, poxa, você perdoou ele de uma dívida impagável e ele não teve misericórdia de um cara que devia a ele 2 palitos. E aí aquele mestre chama o cara e fala, você então agora vai ter que pagar tudo. Vai ter que me dar sua família e tudo, e vai ainda me dever, e vai ficar preso até que você cumpra a sua dívida. Muitos entendem que isso aqui, esse até que você cumpra, significa a lei de causalidade. Por quê? Porque aquele homem pagaria um dia, mas seria muito longo, não é? Então, quando nós vemos o propósito, a proposição do caminho do Senhor Jesus de perfeição, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, e nós vemos as nossas muitas dificuldades, nós vemos a propensão do caminho, por exemplo, das bem-aventuranças, nós vemos que isso é uma jornada muito longa. Veja, por exemplo, o exemplo do jovem homem rico. Ele chega ao Senhor Jesus e diz, bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus diz a ele, porque me chamas de bom, bom é só o Pai que está nos céus. Mas você sabe o que precisa fazer, cumpra os mandamentos. E aquele homem diz, mas eu cumpro os mandamentos desde que sou jovem. E Jesus então olha com ele com amor, acredita nele, está lá no Evangelho de Marcos, e diz, então com você é outro papo, você é daqueles que precisa se abdicar de tudo, então depois você me segue. E aquele homem então tinha muitas riquezas, fica triste e vai embora. E o Senhor Jesus diz, viu como é difícil para os ricos. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui nós precisamos entender. A primeira mensagem de Jesus é, basta que você cumpra os mandamentos. Depois ele diz, não, você precisa abdicar de tudo e ser um mendigo. Jesus estava ensinando 2 coisas diferentes? Ou ele estava ensinando aqui a mesma coisa? Para uma vida de acúmulo de virtudes, nós precisamos seguir os mandamentos. Mas se nós queremos alcançar o amor por Deus, nós devemos abdicar de todas as nossas riquezas. Riquezas totais, sermos como Lázaro, o mendigo da parábola do homem rico. Então significa dizer que muitas e muitas e muitas vidas nós progredimos para alcançar uma certa vida em que nós queremos apenas a Deus. É a vida dos grandes santos. Aqui eu acho que orda com o ensino da reencarnação. Mas é claro que isso depende de todo um contexto, de toda uma compreensão. E eu não acho que isso seja fundamental. Sri Ramakrishna dizia, ele acreditava na reencarnação, ensinava a reencarnação, mas ele dizia, o ponto é que nesta vida você deve buscar amar a Deus. Então se você não acredita na reencarnação, isso é um problema para você? Busca Deus agora. Ama Deus com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com toda a sua mente. Se você consegue, então você deve entender que uma vida só basta. Talvez você perceba que, por mais que você ache essa ideia muito bonita, você não consegue. Você tem muito amor por você mesmo, pelas coisas. E aí você talvez entenda que talvez Deus seja misericordioso e nos dê mais tempo. Né? Enfim, mas é isso.
Meus queridos amigos, mais questões aqui, boas questões, mas todas elas exigem mais desenvolvimento e eu não tenho mais tempo. Que possamos então nos encontrar em uma nova sessão de vídeos desta série muito legal, tratando das questões que vocês trazem. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos em paz. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.